Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e hoje eu quero falar com você que tem aquele adolescente em casa, que está lá isolado, que está quietinho. Você já ouviu falar de ansiedade, depressão durante a adolescência? Isso chama muita atenção, isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Então já acompanha esse nosso bate-papo aqui, se inscreve, participa desse nosso canal, porque hoje eu tenho a doutora Érica Yamamoto para falar com a gente, especialista em gastropediatria, e aí trouxe uma bela de uma pós-graduação em conhecimentos na área de psiquiatria também. Obrigado pela sua presença, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço. Maravilha. É um tema que, para quem tem criança pequena, para quem quer ter filho, é um tema já atual e já importante para ficar de olho, né? Muito importante. Muito importante, muito relevante. Tem aumentado muito, assim, acho que a incidência, a prevalência da ansiedade, da depressão, cada vez mais. E essa realidade hoje, eu já posso chamar de uma realidade comum ou é algo ainda mais pontual? Eu acho que principalmente depois da pandemia, ela vem se tornando cada vez mais comum, digamos assim. Perfeito. Tem feito, a pandemia fez um grande estrago aí nas crianças, nos adolescentes que eram pré-adolescentes, agora estão adolescentes. E fora isso, né, acho que a gente não pode deixar de citar todo esse excesso de eletrônicos, das redes sociais, tudo isso acaba influenciando como um todo, eu acho. Então, assim, se eu comparar, até mesmo excluindo um pouco a pandemia disso daí, de antigamente, para minha época lá, adolescência, deixa eu fazer as contas aqui, uns 10 anos atrás, uns 30 e tantos anos atrás, para agora, você acha que aumentou o número de casos ou simplesmente está se diagnosticando mais? Eu acho que aumentou o número de casos e está se diagnosticando mais. Porque tem mais recursos para diagnosticar e o aumento dos casos também, acho que principalmente pelo eletrônico, acho que contribuiu muito. Tá, a gente vai ter que bater um pouquinho nos eletrônicos, Sim. né? A gente está até conversando isso porque se o eletrônico me deixa ansioso, imagina uma criança em desenvolvimento, imagino, né? Um adolescente em desenvolvimento. Porque, né, assim, bom, pelo menos eu, né, por exemplo, quando eu era criança, não tinha. Eu, a criança, adolescente, não tinha. A gente foi começar a ter esse acesso depois, que veio principalmente com o celular, né? Sim. Enquanto só tinha, por exemplo, o computador, não era tanto, mas o celular, que é uma coisa que você tá em qualquer lugar, assim, hoje você vê, em qualquer lugar que você tiver, as pessoas estão lá, não só crianças, adultos, tudo. Então, acho que acaba afetando crianças, adolescentes, adultos, só que as crianças e adolescentes ainda estão com o cérebro em formação, né? Então acaba tendo mais prejuízos. Além do próprio uso da tela em si, o excesso de informação também tem sido um problema ou não? Isso não chega a ser a dor de cabeça? Olha, eu acho que, eu acredito que sim, ele é um problema porque... principalmente pensando, né, nas redes sociais. Então, que a gente tem aquele contato, você vai vendo, né, os influencers, naquela comparação de ficar vendo tudo isso, você vê a vida perfeita, e a minha vida, não tá legal, tem isso, tem aquilo de problema, tudo isso, a comparação, acho que é um grande problema. Acho que o maior acesso às informações, isso é uma coisa boa. Boa e ruim, né? Porque no Google não tem não falam bastante do Dr. Google. Exato. Não é daquelas pessoas que acabam deixando de ir, sei lá, no médico, coisa e vai procurando tudo lá. Então, assim, tudo tem os seus prós e os seus contras. Acho que tem alguma coisa que você consegue olhar por lá e falar, não, opa, tô vendo aqui alguns sinais, vou procurar ajuda antes, mas com grande frequência. Acho que é na ansiedade, acho que é de ficar procurando as coisas e aí fica comparando resposta daqui, resposta dali, acaba que fica perdido, acho que tem de tudo, viu? Tem de tudo. E outra coisa que eu estava pensando aqui, Érica, é em relação a não só a informação, a velocidade das coisas, a velocidade da informação. E né, nós somos um pouco assim, como eu estava falando, às vezes aquele negócio de querer tudo para ontem. Isso também é um fator que pode levar à ansiedade ou são coisas distintas?
As crianças, a gente costuma falar, né? Eu tendo muito as mães, assim, que falam, as crianças não conseguem hoje em dia mais esperar, né? Eles querem, porque antigamente a gente assistia um programa de televisão, você quer ver o outro, você espera até o dia seguinte. Hoje em dia não, né? Qualquer hora que você entrar, você consegue assistir, né? Você acessa, você assiste. É verdade. As pessoas não, as crianças, assim, eles não conseguem esperar mais as coisas. E quando espera, você fala, não, vai esperar, ai, que tédio. Ai, que não sei o que fazer. Não tenho Ai, não nada sei o pra quê. fazer. Então, Eu já ouvi isso também eu um falo muito bocadinho. para os meus filhos hoje, faz nada. É tão bom fazer nada, precisa. Fazer nada é importante, é parte do processo. Inclusive, dizem, quando, né, vocês da área da psiquiatria mais infantil, que quanto mais tempo livre essa criança tem de coisas que prendam a atenção dela, gera-se mais criatividade, Sim. mais aprendizado. É uma diferença muito grande, né? Quando você fala assim, não, tira toda a tela, tudo. Aí eles vão começar a brincar de, sei lá, faz de conta, de inventar alguma coisa, de desenhar, de criar historinha. Senão fica só jogando. Fica preso aquilo lá, né? Vejo meus filhos às vezes nos vídeos lá, a gente tenta proibir, também é muito difícil. Acho que tirar muito também é a solução. eu acho que a solução não é tirar. Até porque hoje em dia, se você tirar tudo, se tiver uma criança que não sabe nada de, né, sei lá, de programa, de videogame, de nada, a criança também fica excluída, né? Fica Porque pra trás, não entende nada, né, dos outros. Porque a maioria, crianças hoje de, sei lá, 9, 10 anos, todas têm celular, tem WhatsApp, tem acesso a todas essas coisas. Aí você pega uma criança que é muito fora, não consegue conversar, não acompanha. Esse que é o problema. Porque é esse negócio, que a própria escola traz muita atividades, às vezes misturado com celular, né? Informações, tablet. IA, né? Mais. Hoje em dia IA. tem vários programas, tem vários trabalhos que eles pedem já para ou usar IA para alguma coisa, ou tem sim. E agora, uma das grandes questões, que eu sei que é muito difícil ter uma resposta mais objetiva, é muito pessoal, mas que a gente fala da adolescência, mudança hormonal, entre outros fatores e tudo mais, diferenciar do que é uma fase, adolescência, do que é ansiedade ou mesmo depressão. Isso é um desafio muito grande? É um desafio. A adolescência, ela por si só já é uma fase com muita mudança de hormônios, é uma fase difícil, porque tá mudando, deixando de ser aí aquela criança, na transição para adulto, que não é ainda o adulto, tá toda aquela... Então, já é uma fase de bastante ansiedade. Eu acho que a gente precisa observar o que está trazendo de prejuízo, né? Então, tá tendo sintomas, né? Ou do isolamento, que às vezes o adolescente precisa da privacidade, precisa de algumas outras coisas, mas tá passando além do tempo, sei lá, passando de 2, 4 semanas, com prejuízos. Então, tá alterando o sono, tá tendo alteração de desempenho escolar, né? Ou então da alimentação, ou ganho excessivo de peso, ou então não está comendo. Tem várias coisas assim. Aí a gente precisa procurar, ou então até pensamentos, né? Pensamentos de, eu quero sumir daqui, né? Ninguém consegue me compreender. Se eu for embora, não vou fazer falta. Sabe, algumas frases assim, tudo isso a gente precisa prestar atenção com bastante cuidado. E esse acolhimento, que acho que é outro grande desafio para um pai, né? Porque às vezes nessa de tentar acolher, você às vezes pode até piorar mais a situação. Esse acolhimento, você sugere sempre ser feito inicial de forma lenta, gradual, já ir para algo mais intenso, já até levar para terapia, um tratamento com especialista? Como é que seria o ideal? Eu acho que assim, quando a gente observa que tem alguma coisa que não está indo bem, o quanto antes a gente consegue intervir, a gente consegue, né, pôr em terapia, ou então ir atrás para atendimento, seja médico, seja no psicólogo, a gente vai reduzir a chance de ter problemas de saúde mental, sim. Mas, por outro lado, eu acho que a forma de lidar com a criança, com o adolescente, não é fácil, não é nada fácil, não tem uma regra. Mas eu acredito que porque a gente não pode ser permissivo demais, não pode impor demais, assim, achar esse meio termo, ele não é fácil, mas com a escuta, principalmente da gente escutar, porque os pais, né, eles já sempre, isso é frescura, né, não faz, Sim, isso aí sim. não é nada, então faz muita diferença quando o adolescente já não consegue muito falar e ainda escuta essas coisas, aí que não fala mesmo, né, aí vai postergando e uma hora a conta chega, né?
Mas eu tenho até uma pergunta, até um pouco do âmbito pessoal, que a gente ouvia muito. Ah, os pais têm que ser amigos da criança. Eu tenho um pensamento distinto. Acho que o pai tem que ser pai. O amigo é um termo. Como que você enxerga essa relação? O pai tem uma posição mais, eu não digo imperativa, agressiva, mas uma posição de dominar mesmo aquela situação e tudo mais. Você acha que o pai tem que abaixar e se colocar ali? Olha, tô aqui para te ouvir, sou seu amiguinho, tal. Como é que seria essa visão aí? Eu acho que não no sentido de ser amigo, mas assim, escutar aberto para escutar. Mas claro, eu penso isso, que o filho ele tem que ter essa noção de respeito. Ele não é amigo, ele tá lá para ajudar, né, que é muito importante que a criança, o adolescente saiba que pode contar com a gente, né, com a gente Sim. como pais. Mas por outro lado, tem regras que têm que ser cumpridas. Não tem, eu não quero, não tem jeito. Tem coisas que não dá para negociar. Sim. Tem coisas que a gente consegue, né, permitir, levar de uma outra forma, tentar entender, mas tem algumas coisas que não tem como. O pai se colocar na posição pai e uma mãe, lógico, se colocar em posições de realmente hierárquica ainda, ser respeitada essa hierarquia. Eu acho que isso. Não aquela coisa de querer muito. Porque outra questão nisso que puxa exatamente. A criança, né, no caso o adolescente que a gente está falando, limites, eles são fundamentais serem colocados realmente, ó, esse limite aqui não pode ser cruzado de forma alguma. Sim. Ou porque hoje se fala muito, você pode ser o que você quiser. E aí? Se diz em relação a comportamento? Exato. Falar, você não tem limite, você pode ser o que você quiser, você pode agir da forma que você quiser, porque hoje tem essa tendência dos pais querendo ser liberais demais, talvez. Isso é prejudicial para essa evolução? Eu não vejo isso. Eu acho que a gente tem que mostrar, né? A gente tem confiança na criança, no adolescente, mas tudo tem um limite. Não tem como falar que não tem limite, faz da forma que você quiser. E depois, né, quando dá o problema, aí como que faz, né? Eu acho que não. Tem que explicar, estar aberto a conversar, porque eu atendo, toda vez que eu atendo os adolescentes, Sim. eu converso primeiro com eles, depois que vem o atendimento com os pais, né? E uma das coisas que eu mais escuto é isso, é a falta de escuta dos pais. Ele não tem tempo, ele não tem paciência, né? Eu acho que é o que eu mais escuto isso. E essa ideia aí que o mundo moderno traz muito, que você falou das redes sociais, realmente expõe N possibilidades para essa criança. Você acha que esse mundo de possibilidades, que eu falo da minha época, imagino que, né, a sua época também certamente muito parecida, que era, a gente tinha acesso a menos informação, então nossas escolhas, elas meio que iam vindo aos poucos, né? Você, por exemplo, eu queria ser psicólogo, porque eu tinha uma namorada psicóloga, depois eu queria ser dentista, porque eu coloquei aparelho e achei massa, e depois eu quis ser médico, porque um tio meu é cirurgião vascular e eu fui para essa área e aí me apaixonei de fato. E hoje não, hoje a criança tem acesso, o adolescente tem acesso a absolutamente tudo. Isso também pode ser um problema. Pode, porque daí tem muita opção também, né? Fica muito perdido também. Acho que precisa ter... Por isso que a gente vê, assim, em várias escolas, aquela coisa de... Não tinha aqueles testes vocacionais, assim, que fazia naquela época? Sim. Hoje em dia tá aumentando, assim, até mais a procura, mas tem tanta profissão, tem tanta área, que é difícil até. Daí começa a filtrar, né? A área, sei lá, exatas, humanas, que era só assim, né? A gente fazia assim, exatamente. A pessoa já tinha. Mas hoje em dia tem muita profissão. A gente vai falar, qual é a sua profissão? As pessoas vão falando cada coisa que você fala, nossa, não sabia nem que existia. E aí vai colocando assim, né? Então tem uma gama muito grande. A gente saia de astronauta para médico, astronauta, a menina de bailarina para uma coisa, veterinária para... Hoje não, hoje... muita profissão. Hoje você vê tudo, né? A maioria que é youtuber, mas... Querem ser youtuber. Mas no final das contas, essa exposição boa, ver aqui também, essa exposição do adolescente em redes sociais, o quão isso é prejudicial? Acho que tem que ser sempre supervisionado, né? Não dá para deixar assim, né? Acho que mesmo adolescente.
é uma internet, né? É uma terra de ninguém. Você coloca lá na rede social, não sabe quem tá vendo, quem tá interagindo, não dá pra saber. Os adolescentes não têm ainda tanta maturidade. Eles acham que sabem muita coisa, mas eles são imaturos em muitas coisas ainda, né? Sim, porque é um desafio grande, Eric, eu acho que é a questão de você convencer um adolescente que você tem que acompanhar o negócio dele, né, para permitir que ele possa usar. Como é que ele vai aceitar isso? Não é uma tarefa fácil. Eu também tenho filho adolescente, sei que não é nada fácil. A gente sabe que a prática é bem diferente, né? A teoria é muito diferente da prática, né? Mas pelo menos assim, a gente vai tentando guiar desta forma e essa parte da terapia, desses auxílios, assim, eles são muito importantes. E todo esse ensino, todos esses cuidados, eu estou imaginando aqui, imagino que deva se existir muito antes da própria adolescência. Sim. Crianças que você trabalhar o limite das crianças, talvez você consiga uma adolescência mais fácil. Ou eu estou falando, olha, Rafael, na adolescência muda tudo. Eu acho que muda muita coisa sim, mas quando a gente já começa com uma base mais sólida, ajuda. Penso isso. Não é porque tá lá na pré-adolescência que tá indo tranquilo, que na adolescência mesmo vai estar tudo tranquilo. Não é. Mas, imagina, pega um pré-adolescente que tá sendo criado de qualquer jeito, depois pra você pegar e voltar, é mais difícil, né? Você apontou algumas coisas também da ansiedade, a gente está falando de ansiedade e depressão. Uhum. Existe aquela criança que se torna mais agressiva também, aquele adolescente, estou falando criança por causa dos meus filhos, mas adolescente que se torna mais agressivo, que se torna mais agitado, tem esse outro lado também? Todas essas alterações de comportamento, elas têm que ser observadas, assim, quando a gente observa e a gente vê que não é uma coisa pontual, ela está durando, também precisa de ajuda. Então, aquela mudança de humor muito brusca, aquela irritabilidade, tá sempre irritado, coisas que, né, faziam que davam prazer e pararam de dar prazer. Então, a criança fica o adolescente fica só enfurnado lá no quarto, quer fazer mais nada. Deixou de ter, porque uma coisa todo adolescente fica mesmo, quer ter a privacidade dele, fica mais tempo ali, ok. Mas tá lá e nem com os amigos não quer mais ter contato, só quer ficar lá só no eletrônico, tem que chamar atenção. Uma das soluções seria tirar os eletrônicos da acesso ao quarto? Tô pensando em soluções já. Fala, olha, você pode usar o seu celular, mas tem que ser aqui na sala com todo mundo. Difícil. É difícil. Acho que tem que ter... Assim, fora o fato de ter bastante conversa, tem que entender, eu acho que hoje em dia tem algumas, tem algumas séries, tem alguns filmes que falam sobre isso, até de como eles fazem para reter atenção, para como eles fazem para deixar a pessoa cada vez mais viciado aí no eletrônico, mostrar, conversar, e mesmo assim não é fácil, e quando a gente não tá conseguindo, porque às vezes a comunicação não tá legal, né? Você começa a falar, daí já acha que é uma imposição, ou já acha que é uma bronca, ou, né, ou um julgamento. Então, às vezes, precisa do auxílio buscar ir pela terapia, atividades físicas, atividades outras que não sejam só de... A atividade física seria uma das grandes soluções aí para diminuir a ansiedade. Porque eu falo que para adulto para criança e adolescente, imagino que também. Com certeza. E as atividades físicas hoje? Meu filho é uma pessoa muito ansiosa e tudo mais. Eu tenho atividades como a natação, que ele faz o professor só. Ou eu tenho uma atividade coletiva, joga basquete com a turma, ou vôlei, ou qualquer outro esporte. Hoje, sua opinião, sei que é muito difícil apontar, atividades coletivas para essa criança especificamente, para esse adolescente, ou atividades, vamos dizer que ele conseguir para os dois, ou atividades mais individuais, você acha que já seria o suficiente? Eu acho que, assim, é suficiente. As atividades físicas, acho que não tem problema se for na natação, o esporte coletivo, tem que ver também o que ele gosta mais. Perfeito. Se a gente for pensar nesse esporte coletivo, é uma chance maior de estar interagindo com outras crianças, tem esse lado também. Ou então vai jogar, né, combina de jogar em outros lugares, acho que tem essas vantagens, mas tem crianças que não gostam, eu não gosto de nada né, de vôlei, nem futebol, nem nada, então faz a natação, faz escalada, faz coisas que são escalada, você quer matar um pai agora? Não, mas indoor, tô brincando, Eu já imaginei. Aquele do Lu. Menino desse daí!
Sensacional. Olha, eu vou arrumar um negócio aqui que eu vou ficar mais tranquilo. Faz escalada, Mas filho. escalar, mas indoor. Você leva só, não, só aqui. Ambiente controlado. Ai, ai. E falando ainda de grupos de amigos, existe um tema que nasceu alguns anos atrás e que sempre existiu e hoje mais falado, que é o bullying. O bullying tem sido Nossa, também dos estrago. formadores dessa criança ansiosa e até depressão? Sim, acho que tem. Existe o bullying em qualquer ambiente, né? Sim, sempre existiu. Sempre existiu. Agora, eu penso que, né, que nem principalmente nas escolas, que é onde as pessoas acabam cobrando mais. Vai ter? Vai. Agora, qual que é a diferença? É a forma como a escola vai proceder diante disso. Acho que é muito importante, porque se não faz nada, aí dá aquela margem de falar assim, então eu posso fazer que não vai dar problema. Exatamente. Né? Então, acho que tem que estar ciente, o pai do, né, o pai do quem fez, o pai do quem sofreu, e aí chegar a uma solução. Não dá para deixar. E a criança que sofreu, o adolescente que sofreu, para que se sinta acolhido. Porque com muita frequência pensa assim, tipo, eu não vou falar, porque se eu falar eu vou sofrer mais. Exato. Não é? É uma forma, né, de chantagem aí, né? Eu não vou falar, porque senão aí vai piorar a minha situação. E que a criança se sinta, a escola deixe de uma forma que ela se sinta acolhida. Mas você não acha que as sensação. escolas, esses ambientes, exatamente por esse excesso de cuidados e tudo mais, não tornou algo muito frouxo? Falo por quê? Na minha época, se eu fizesse alguma coisa errada, eu me borrava de medo da diretora. Hoje, tem gente que não tem preocupação nenhuma, não tem medo nenhum. Quem tem medo é o professor, é o orientador, às vezes, de chamar a atenção. É. Então, essa relação, você acha que mudou e Infelizmente, acho que tem, né? Tem muita alteração, assim. É muita inversão, assim, né? Daquela coisa dos pais, das crianças, adolescentes respeitarem o professor, né? E do professor ficar, não vou, não posso chamar muito atenção, não posso, acaba ficando cheio de dedos, assim, na hora de estar punindo, de estar aplicando as coisas. E isso acontece, sim. Mas eu acredito muito que a escola, a postura da escola é fundamental? é fundamental. Se a escola se deixar levar só por conta da pressão que vem, e vem bastante, não é fácil. Eu sei. Não é fácil, né, tá nesse papel de ser professor, de ser da escola, assim. Mas se a gente for acatando, o que vai acontecer, né? Chega Se uma hora perde, que... né? Porque é uma das questões. Quando eu escolhi a escola dos meus filhos, foi uma das grandes perguntas que eu fiz. Eu falei: olha, o método aqui é como? É bate-papo, ou tem limite e tudo mais? Eu sei que acaba falando uma coisa, mas você vê. Voltou esses dias minha filha falando, tem 10 anos, e falando: o professor é bravo. Eu falei: graças a Deus, adorei. É. Porque, exatamente, minha mãe foi professora de escola pública e é professora de escola pública. E tem situações que fogem do limite e se tornam um risco para o professor. Então, Né, por causa de um pai. Não estou falando que é público, não. Estou falando que é sim, outra sim. escola. Desculpa até essa correlação, Érica. Mas Não, eu entendi. mudou demais, né? Mudou muito. E o professor hoje, ele se acha que precisa entrar esse mundo do professor também, dele também entender mais da parte psicológica, vamos dizer assim, dessas formações também. Isso é importante. Uma palestra que eu dei recentemente falando sobre a saúde mental dos professores. E conforme eu fui Perfeito. pesquisando, o número de professores que estão afastados ou que têm problemas de saúde mental é muito grande. Seja porque da dificuldade de lidar com as crianças, a dificuldade de lidar com os pais das crianças, a dificuldade da inclusão também, que hoje em dia acaba que aumentou bastante, assim. Então, não é fácil. A gente vê, né, a gente conversou com eles, tudo, somando tudo isso, tem chega, acho que a partir principalmente depois da pandemia, é mais de 20% Dos professores que sofrem algum com dano alteração de de saúde mental. Isso é muita coisa. Eu imagino. Só pensando, lembrando meus amigos aqui na época já era ruim, imagina agora, turminha. Então, Puxado, né? É um ambiente puxado para o professor. E dessas crianças aí que estão nesse período de ansiedade, a criança, o que ela mais reclama, você falou, é que ela não é ouvida. E com relação aos pais. Em relação aos pais. E a reclamação dos pais em relação à criança, qual é a mais comum?
Eu acho que tem um lado, assim, dos pais que, por exemplo, trabalharam, sei lá, o dia inteiro, chega em casa só à noite, aí chega lá e tem que ficar dando um monte de bronca nas crianças, porque não fez isso, fez aquilo, fica naquela situação e aí Sim, acaba que deixando passar várias coisas, entendi. né? Tem esse Faz lado sentido. também. Tem o lado também daquela mãe que, né, chegou lá, é uma criança mais agitada, tá descabelada e acaba que a criança, né, continua fazendo as coisas e acaba ou batendo, ou até dando outros tipos de punição que acabam só afastando. Uma delas é, por exemplo, então tira o celular, atira não sei o que lá. E aí só isso não Não é o resolve. Não suficiente. é o suficiente, porque precisa de conversar direito. É porque é. Hoje em dia é mais difícil, né? Antigamente, não tinha seus pais. Meu pai, por exemplo, era alguma coisa assim, era só olhar, você já entendeu, né? Você já Sim. obedece, pronto. Hoje em dia não é assim. Não é que eu acho que tem que ser assim, claro que não. Mas tem que conversar direitinho. Mas até que a gente estava conversando com relação à relação entre pai e filho, é importantíssimo ter o respeito, porque senão você fala, vai nada. E desencana, e não escuta, e não obedece, ou então não segue nada do que os pais falam, aí também não dá, né? Talvez o ideal não seria achar um equilíbrio, Érica, porque É, tem situações que eu penso claro. assim, você falou, é porque eu sou seu pai. Eu acho que tem situações que cabe bem isso também, não? Porque você já explicou, você já orientou. Isso, dependendo de como está a situação, é porque a gente explica o porquê e a decisão final é minha porque eu sou sua mãe, ou porque sou seu pai. Isso. Tá, não perder Só esse não, risco de perder sim, a rédea das coisas, então. sim, só não no sentido de nem explicar e é porque é, né? Mas por quê? Porque é. E tem casos comuns de agressão de um lado e do outro, às vezes. A criança fala, meu Da pai me mãe bater. bate muito, tal, e ser um dos fatores aí que piora mais essa depressão, essa ansiedade, você recebe muito disso? Tem. Tem mães que falam, eu bato mesmo, porque senão não adianta, não obedece. Entendi. Tem, E as crianças reclamam isso muitas vezes também, falam, os porque, adolescentes, não vou falar isso porque senão eu apanho. Tem também, e de todas as classes. de todas as classes, sem restrição. E dentro dessa relação pai e mãe também, existe aqueles pais que são super protetores, e se isso é um problema também? Tem, tem muitos pais que são super protetores, acabam, né, passando a mão na cabeça. Às vezes, muitas vezes, a criança acaba se tornando adulto ou mais inseguro, né, ou muito perfeccionista, ou então acaba tendo dificuldade com críticas, né, não sabe ter críticas. Tem os dois lados, né, acho que os dois extremos são ruins, né, ou muito permissivo, ou então aquele que é muito, cobra muito, né. Tem Sim. crianças que, né, estão na aula, e à tarde tem aula extracurricular o dia todo, aí tem que estudar, aí cobra nota, cobra trabalho, cobra. Aí também é uma pressão muito grande. Tem os Mas as dois lados. escolas, principalmente, agora saindo até do adolescente, porque o adolescente se vira sozinho, mas as escolas podiam parar de cobrar do pai e da mãe fazer trabalho de criança de 3 anos, hein? Isso tá errado, tá errado. Não sou eu que tenho que ficar fazendo maquete de criança de 3 anos, que Três. não sabe jogar com a cola. Mas tudo bem, fiz o meu desabafo, Eric, desculpa, aproveitei o momento. E sobre essa correlação de ansiedade ainda, existe um componente genético nisso também, pai para filhos? Existe um componente genético, mas hoje em dia a gente vê que todos os fatores ambientais, eles são correlacionados sim. Não é só porque o pai ou a mãe, alguém da família que vai ser. Toda essa parte ambiental, ela faz muita diferença. Mas do momento que eu tenho uma história de ansiedade forte, Uhum. ou de algum outro transtorno, a gente sabe que é TDAH ou qualquer outra coisa, essa correlação genética já abre já um alertazinho, nem que seja um amarelinho já. Abre um alerta. Para ansiedade, para depressão, às vezes até aqueles, né, os graus mais importantes da depressão maior, assim, tudo, abre sim. Perfeito. E falando de ansiedade ainda, a gente sabe que no adulto, além de todos esses cuidados como exercício físico, sono, que você apontou como os grandes problemas e tudo, tem as medicações. É muito comum adolescentes serem medicados também, ou isso realmente evita-se ainda mais por ser adolescente do que o adulto?
Bom, na prática, assim, eu acho que, primeiro, eu sempre tento com as terapias, né? Tá. É uma conversa bem importante com a mãe, é o início da terapia o quanto antes, tanto da mãe quanto da criança, que acho que é importante frisar isso, que a mãe também precisa, às vezes, muitas vezes, do acompanhamento. E quando, né, a gente, ou quando vem já com um quadro mais grave, ou então quando a gente tá vendo que não tá tendo uma resposta adequada, entra com medicação. E são medicações geralmente semelhantes à dos adultos mesmo. Sim. Tem algumas medicações. É que assim, se a gente for pensar nas classes, né, dos medicamentos, não são todos que têm aquele teste, assim, para criança, que tá, né, que é mais seguro. Tem algumas medicações que são mais seguras para criança. Então a gente tem uma limitação aí. Maior, né? Mesmo adolescente e tal, a gente tá falando abaixo dos 18 anos. O Brasil tem essa limitação, né? Sim. Para alguns estudos. Perfeito. Agora eu queria entender, que você me explicasse, porque a gente fala muito de ansiedade. Ansiedade é uma coisa na minha cabeça, aquela pessoa que está sempre ansiosa, preocupada e tal. É isso que vem na minha cabeça. Agora, se eu falar de depressão, é aquela pessoa que sempre está triste, chorando e tudo mais. Como eu diferencio, de forma mais prática possível, a depressão da ansiedade? A depressão, na verdade, assim, eu penso que a depressão é importante a gente ver, assim, as coisas que davam prazer antes, que não dão mais. Ou quando tem alteração do sono, quando tem alteração em algum aspecto da sua, não só a tristeza, mas que trazem alguma mudança no aspecto, seja da alimentação, do sono, do seu dia a dia, a criança vai ficando cada vez mais fechada, assim como o adulto também. Tá. Na ansiedade, existe algum tipo de ansiedade que ele não tá, fica ansioso toda vez que vai, sei lá, passear e fica mais ansioso. É uma ansiedade que, né, com a terapia é uma coisa mais tranquila. Então, é meio que a gravidade, eu diria. Sim. Um pouco a diferença é a ansiedade geralmente é o início para chegar à depressão. Não estou falando que não pode ser para depressão direto, mas geralmente a ansiedade é muito comum ser o primeiro caminho. É muito comum ter essa relação, né? De quem é ansioso ser também depressivo. Entendi. Então você pode ter os dois ao mesmo tempo. Pode. E, aliás, é bem comum ter os dois. Bem comum. E nessa depressão, quais são os sintomas assim mais graves que você vê assim no seu consultório, que mais assustam? Eu acho que tem que chamar muita atenção. Fora essas mudanças, é o isolamento, né? Aquela criança que está se isolando a mais da conta. Então, assim, tá isolada lá e nem, né, com os amigos. Porque o adolescente, ele se isola já por si só, mas nem com os amigos quer estar junto, só para ele, só o celular, ou nem isso, ou não quer mais tomar banho, sabe? Vai mudando outras coisas, assim. Não quer mais tomar banho, não quer mais, perde a vontade de ir pra escola. Chega final de semana, não tem prazer em fazer nada, só quer ficar em casa. E porque uma das coisas que me chama muita atenção é a ideação suicida, né? Aquela criança que já começa a ideação suicida. Se já não quer conversar com o pai, imagina contar essas ideações, né? Esses desejos, vou me jogar do prédio e tal. Mesmo que a gente, infelizmente, tem história, certamente você tem muito mais contato que eu, de jovens que se jogaram mas era uma criança normal. Existem essas crianças que aos olhos dos pais, os olhos às vezes até de vizinhos e tal, que são normais, mas que possam estar sofrendo ansiedade e depressão? Existe. A criança que está em depressão não necessariamente está toda hora só chorando, né? Às vezes as alterações de comportamento, elas têm que chamar atenção desde o começo, para a gente pegar o quanto antes. E quando já está naquela fase, eu acho que é porque já vem passando isso há muito tempo. E antes dessa, né, pensar nessa ideação suicida, então tem que pensar muitas vezes, então, por bullying, por violência, né, sexual, então física, ou então também, né, até em relacionamentos, terminou o relacionamento, não aceita e acaba tendo esse tipo, ou então o luto, são várias coisas. Então, quando a gente sabe de um acontecimento, a gente precisa ficar mais de olho. E aquela criança aquela adolescente que está muito isolado ali, tem que chamar atenção, pelo menos, para a gente poder levar a uma terapia. Mas, por outro lado, tem a pessoa que, não, eu não quero ir, porque, isso é coisa de doido, ainda tem isso, sim, né? A gente imagino. escuta bastante essas coisas. E aí a gente precisa, às vezes, do nosso acompanhamento como pais, para saber, para ajudar como lidar, para ajudar como poder fazer isso.
E que também não é fácil, mas a gente precisa intervir. Porque, ó, o ano passado, só no segundo semestre, eu atendi acho que uns 5 adolescentes que vieram de clínica de tentativa de Caramba! de autoextermínio, É né? muito mais comum do que a gente É está acostumado a muito ouvir, porque mais não comum. sai na notícia, né? É Eles muito evitam mais comum. sair. Porque, assim, né, ainda bem que não chegaram a coisa, mas tentaram, ficaram, sei lá, 30, 40 dias internado em clínicas psiquiátricas. Então, está aumentando o número de internações por isso. Tomou remédio, tentou se enforcar, tentou se cortar. Assim, se cortar que eu falo numa coisa mais profunda, né? Porque Sim, a automutilação é muito mais frequente ainda mais até em crianças menores. entendi. Tenho pacientes de 9, 10 anos que estão com automutilação. Se cortando, se beliscando, arrancando o cabelo. Tem. Pois é, geralmente eu apanhava do meu pai, não era automutilação. Tô brincando, não era tanto, Você não- papai. Não era tanto, não. Tirando aquele rider pesado da época que voou nas minhas costas. Mas uma coisa que eu acho que é curiosa, eu até fui atrás. Aconteceu um caso na escola da minha filha de um suicídio de uma jovem, de um adolescente, né? Adolescente, acho que era criança para adolescência ainda e tal. E uma das coisas que eu acho que é importante para chamar a atenção de quem está assistindo é que você fala, mas não tem muita notícia. Pelo que eu entendi, pelo que me explicaram até, porque eles Não evitam pode, né? publicar muito, para exatamente não estimular mais, para não levar mais, coisa que a internet já não tem filtro. Você falou isso. Ela permite esse entendimento. Tanto que Sim, tem jogos e coisas que para estimulam isso. ensinar, Ensinar. para ensinar justamente a fazer e esconder. Ó, quando você for fazer isso, você faz em tal lugar, porque daí ninguém vê, né? Então, às vezes aquele adolescente que tá usando manga comprida, né? Tá mó quente, tá de manga comprida, porque tá Ó, escondendo, dica porque boa. sabe que, né, ninguém vai aceitar, né? Um adulto não vai aceitar que veja um monte de, De corte. sim, E o uso de droga nesses períodos? A criança, o adolescente, ele fica mais suscetível, eu imagino. sim, Então fica aumenta o mais risco de uso de drogas também, ilícitas. aumenta. Companhia é importante também, né? Acho que uma das coisas assim de pensar em ter um filho adolescente, acho que as companhias têm que cercar, né? De tudo. Tem que estar junto. Uma das dicas que eu recebi já muito antes até de eu ter filho é: leve seu filho para as festinhas e traga ele junto com os amigos. Leve todo mundo. Só fica ouvindo o bate-papo ali para você entender. Porque querendo ou não, o feeling de um pai e de uma mãe é muito importante nessa hora, né? Sim, eu gosto de trazer em casa os amigos para a gente ver, conhecer, porque é importante ver o que fala. As companhias são muito importantes, né? Mas fazer até uma brincadeirinha mais uma aqui. Minha filha começou a torcer para um time de futebol. Eu falo, eu quero saber quem que estimulou a torcer para essa droga. E outra coisa que a gente ouviu muito falar em nossa área, medicina, tem muito. Eu quero entender, existe, porque aí sim que eu acho que a palavra frescura encaixa bem de muitos. Burnout em adolescente, daquela criança surtar mesmo pelo excesso, pela pressão, por tudo. Isso é frequente? Eu acho que o nome propriamente dito burnout, a gente fala alguma coisa ocupacional, tipo assim, do trabalho. Tá. Mas é uma coisa similar, pelo menos no efeito. Então, aquele excesso de pressão, que nem eu estava falando. Crianças, às vezes, que tem o turno da escola e daí depois tem um monte, tem extracurricular, várias coisas. Aí chega ainda tem que estudar, tem pressão da prova, pressão para tirar alta, pressão. Às vezes acaba entrando. Se a gente for pensar nos sintomas, pode entrar sim. A palavra só, ela fala mais a parte funcional, de trabalho mesmo, Laboral mesmo, ocupacional, tá. né? Mas similarmente, existem muitas Mas crianças que sintomas desde cedo. parecidos. Sim, sim. Sintomas parecidos. E quais são os sintomas, geralmente, dessa sobrecarga infantil que a criança realmente tá? É perder a vontade de fazer as coisas? Como é que é? Também a ansiedade, a criança que choro fácil, essa labilidade emocional, a mudança de humor brusca, assim, de repente, agressividade, alteração de sono, alimentação, isso entra em tudo, assim, a maioria Tudo. de tudo que a gente atende pensando na saúde mental, ela é igual para adulto e para criança. Entendi. Mas a atividade física, outra dúvida que eu tenho também, aquela criança que quer trocar toda hora de atividade física, de atividade em geral, toda hora tá mudando. Isso é natural na maioria das vezes
Ou isso também liga um alerta? Você fala aquela criança, não estou falando aquela criança que, eu não quero mais, eu gosto de outra coisa. Aquela criança que não se apega a nada. Isso chama a atenção de vocês na área da psiquiatria? Eu acho que uma coisa importante, assim, tipo, por que quer trocar, né? Às vezes, assim, eu tô jogando, sei lá, o futebol, mas aí eu percebi que, né, não, sei lá, não é muito bom no futebol, e daí ficar mais coisa, aí do que ficar lá e tentando, né, fazer alguma coisa pra treinar mais, alguma coisa, não quero mais. É uma coisa, né? Não, eu começo isso aqui, não gostei, quero isso aqui, porque quer um resultado muito rápido, não tem paciência de esperar. A gente tem Já é outra coisa. Acho que precisa observar. Acho que se for muito assim, tem que conversar. Que não dá pra tirar assim, eu não quero ir mais, aí não vai. Boa. Né? É isso que eu queria ouvir mesmo. Acho que tem que fazer um combinado. Falando, não, olha, já que você entrou, você vai ficar mais, sei lá, tanto tempo, vamos ver. Ou então você me explica se aconteceu alguma coisa, né? Se tem alguma coisa fora exatamente o esporte que aconteceu lá que você não quer mais ir. Acho que tem algumas coisas pra gente conversar. Não dá só pra tirar de uma vez e também não falar, fica aí até o final do ano, né? Acho que é importante. Muito bom. A gente vai fazer um corte dessa parte, eu vou pôr minha filha pra ouvir. Por que não? Porque é verdade, chama atenção. E essa pergunta, eu gostei muito de ouvir isso. Falar, mas por que você não quer? Olha, você queria até ontem fazer ginástica, balé, ou sei lá o quê, e agora você não quer mais? Por quê? Porque minha filha eu sei, porque ela tem preguiça de ir. É aquela criança que não quer ir pela preguiça. Depois que vai, fica feliz da vida. Mas eu acho que é curioso essa visão, né? De falar por quê. A criança se explicar, o adolescente se explicar também. É importante falar, então você vai me explicar e eu quero entender. Né? Se faz sentido, se não faz o que você tá falando, vai lá ver. Acho que... Boa. Ouviu o que eu queria ouvir. Juliana, me espere. Em relação aos sentimentos das crianças, né? Seja com ansiedade, com ou sem depressão. Você acha que muitas crianças chegam para você e tudo mais, essa validação, esse posicionamento dos pais e tal. Você acha que é importante o pai validar, falar não, é normal e tal, ou o pai sempre ponderar se aquele sentimento é exagerado e falar, filho, olha, você está exagerando. Porque acho que é um dos grandes desafios em relação à adolescência. Falar, olha, filha, você está exagerando, você terminou esse namoro com esse menino, com essa menina, o que for, não é para sofrer tanto. Então, como é que você acha que o pai tem que lidar isso? Ele tem que ponderar ou ele tem que validar para depois ir com calma, tentando mudar o rumo das coisas? Porque quando a gente fala assim, né, é uma frase muito comum, né? Tipo, terminou, mas você é tão novo, né? Daqui a pouco você arruma outro. Vai ter mais um monte. Né? Que assim, a gente até sabe que é verdade, mas pro adolescente naquela hora é uma coisa muito importante. Então a gente não valida, né? Então acho que a gente precisa dar algumas... Tá tudo bem aí? Você ficou balançando a cabecinha? A gente parou aqui. É coceira? Não, beleza, vamos continuar aqui. Desculpa. Continua. Mala. Geramos já um corte. Mala. Vai, desculpa, te cortei. Acho que tem que ser assim, conversar, né? Vamos conversar. Tá muito difícil de estar lidando com isso, e às vezes é difícil mesmo. Vamos procurar alguma ajuda, tá passando de um tempo, porque quando a gente fala assim, não é nada, a gente acaba às vezes perdendo uma oportunidade de trazer para ela te contar, porque daí a próxima vez que ela pensar, tô triste, não vou falar para minha mãe e pro meu pai, porque eles vão falar que é frescura minha, né? Então acho que é um grande ponto aí para pensar na ajuda, porque a gente tem visto cada vez mais, porque o que acontece? As crianças estão namorando mais cedo. Sim. E não é. Sim. E aí, o término do relacionamento é uma coisa também mais comum, também por conta disso. E aí, essa dificuldade da aceitação, tudo é difícil. Entendi, é só proibir de namorar, então. Outra coisa para levar para minha filha. Tô brincando. Pensou. Ai, meu Deus. Você chamou a atenção a coisa. Geralmente, você atende primeiro o adolescente, para depois você atender os pais. Mas... geralmente eu faço assim, eu faço um atendimento, às vezes os pais pedem, não, eu quero falar sem o adolescente. Aí eu faço atendimento só com ele,
Chamo os 3 juntos, até para poder explicar como é feito esse Boa. atendimento. Explico que né? Porque sempre tem aquela mãe que fica perguntando, mas o que ele falou? Ah, mas o que ele contou? E a gente fala, não, eu não vou contar. Você não conta? Eu só vou contar quando tiver algum risco. Isso tem que... Boa. Porque senão o adolescente não vai ter confiança em você. Se eu ficar contando verdade. tudo. E eu preciso saber dos 2 lados, né? E então a gente deixa bem claro desde o começo. E aí, assim, tem funcionado, assim, eles contam muitas vezes as coisas e eu já cheguei algumas vezes a falar assim, olha, isso aqui, seu pai, sua mãe tem que saber. Então, Perfeito. você prefere que eu conto ou você conta? Ou você quer que eu esteja junto quando a gente for contar? E aí, a maioria das vezes eles pedem pra gente falar junto. Você fala e eu junto, tipo assim. Eu faço joinha, é Você, isso mesmo, né? É, porque aí é a eu insegurança do adolescente, né? Sim. E aí a gente fala e aí tenta resolver da melhor forma. Mas a gente tem que ter essa confiança, senão. Difícil. E você falou da internação, você atende mais consultório mesmo, você não chega a atender Consultório. hospitalar, não, essas crianças, Consultório. né? Você fica mais na questão de consultório. Mas dessas internações, você disse que aumentou e tudo mais, a questão de mutilação e tudo mais. Hoje, vocês têm algum estudo, alguma coisa que fala um percentual de adolescentes que estão sofrendo de doenças mentais, de saúde mental? Tem vários estudos que eles são assim a longo prazo, então não tem tantas respostas. Tem que estar aumentando muito, tanto a ansiedade, o que mais tem é a ansiedade. Tá. Mas que tem desses quadros, né, da ansiedade, depressão, tudo que estão aumentando, sim. Agora, quantos casos que tem em mutilação, ou que chegaram às vias de fato, né, por exemplo, do suicídio, assim, tudo, tem vários que estão em andamento também. Em andamento ainda, né? Mas só aumenta. Só aumenta Só mesmo. aumenta. Tá, e Tanto qual? que essas internações têm aumentado, né? Pois é. E qual a dica hoje? Que aí você pode falar até pra galera lá de casa que tá assistindo a gente ou nos ouvindo. Qual a dica que você daria para um pai hoje que tá na dúvida, que tá inseguro, que tá passando por um momento desse ou mesmo está se preparando para a fase da adolescência, essa fase louca do filho, da filha? Olha, penso isso. Quando tem você tem um adolescente, uma criança em casa que você já está desconfiado que está tendo algum problema, vai procurar um atendimento, seja, né, do psicólogo, seja do médico, porque é o que nem a gente estava falando. Quanto antes a gente consegue intervenção, a gente vai ter um resultado melhor aí na saúde mental desta pessoa, né? No caso aí para frente. Agora, pensando nas crianças ainda que são os pré-adolescentes, acho que toda essa relação entre pai e filho, ela não é fácil, ela é bem difícil, mas a gente precisa investir nisso. Investir no diálogo, investir na presença. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente, como pais, pode fazer para os filhos é a presença. É estar lá, assim, para... É importante que ele saiba que ele pode contar com você, mesmo sabendo que você é o pai dele, que tem aquela, né, você não é um amigo dele, você é o pai, mas que pode contar, que você vai estar lá para, você sempre vai querer o bem, independente de, né, às vezes não acerta muitas coisas, mas tá lá para poder ajudar no que precisar. Acho que isso é fundamental, né? Excelente. Agora, estar lá, eu quero estar lá também na sua rede social para a gente aprender mais, porque eu sei que você é super ativa lá. Qual é a rede social? É @doutora.erica Yamamoto com C e Yamamoto com Y. Isso. Que é no Instagram mesmo, que eu vou te achar. No Instagram. Isso. Perfeito. Érica, obrigado demais pela sua presença obrigada. aqui. É um tema muito delicado, né? Que demanda muito carinho coisa, e né? respeito, Ficaria né? até... Não, até amanhã, né? Eu sei. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, mesmo porque... né, é muito importante. Acho que é um tema muito... atual, importante e que chama atenção. Verdade. E entender, né? O que você falou o tempo inteiro. Existem muitos sintomas, depende muito daquela criança. Na dúvida, procurar ajuda. Atrás, vai Procurar na intervenção. Sim. Perfeito. Tá ótimo. Você atende em São Paulo e atende online também. Sim, online também. Então temos soluções para o Brasil inteiro, Opa. quiçá o mundo inteiro.
Tá Tô à bom? disposição. Maravilha. Galera, tá aí. Fiquem de olho nos seus adolescentes. Para quem vai querer ter filho, para quem tem filho. Não vai falar, eu vou ter filho. Nossa senhora, passa rápido demais. Faça mesmo. Passa rápido Faça demais. mesmo. Pois bem, fique de olho no nosso canal. Doutora Érica tá aí. Vá lá no Instagram da doutora também, que vai ter muito mais dica, muito mais informação. E te espero aqui no próximo episódio. Muito obrigada. Sensacional.